Olá, tudo bem? Aqui é o Israel Costa para mais um vídeo sobre como criar tratamentos de sucesso para casos de dependência química. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma grande mentira propagada pelo senso comum que pode estar impedindo você de abrir as portas do seu consultório para as pessoas que precisam vencer a dependência. Por isso, fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te revelar isso e um pouco mais. Uma pergunta que os terapeutas sempre me fazem é se é seguro tratar adictos em consultório. E essa pergunta faz todo sentido. Afinal, todos os dias nós somos fortemente bombardeados por mensagens assustadoras sobre esses casos na TV, no rádio, nos jornais, enfim. O fato é que, como você, eu também fiz essa pergunta inúmeras vezes no início da minha jornada. Mas de onde vem esse medo que faz com que a gente muitas vezes feche a porta do nosso consultório na cara de amigos, vizinhos, familiares? Antes de responder, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe por que a maconha é chamada de marihuana em algumas regiões do planeta? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para que a gente entenda isso e muito mais. Como sabemos, quase metade do território atual dos Estados Unidos foram tirados do México em sucessivas guerras. O problema é que as terras eram bem-vindas, os mexicanos não. Mantidos à margem da sociedade americana, os hispanos então passaram a engrossar a fila dos excluídos e as autoridades americanas estavam em busca de instrumentos que pudessem ajudar a conter possíveis focos de revolta. É aí que vários interesses convergiram e, como era de consumo comum entre hispanos e negros, a maconha passou a figurar no centro desses interesses. Além disso, por ser rica em celulose e fonte de mais de 20 mil produtos, a maconha também era uma ameaça à indústria do petróleo, que queria o monopólio de todos esses derivados. A ideia era envenenar a opinião pública americana contra essas minorias hispânicas, para poder assim aumentar a repressão e a vigilância sobre eles. Tudo isso, claro, com o pretexto de que o uso de maconha tornavam essas pessoas perigosas para a sociedade. Então, era preciso reprimir esses grupos e buscar a erradicação da planta em solo americano. Assim como diz o ditado, eles poderiam matar 2 coelhos com uma cajadada só. Para criar uma imagem ruim da planta aos olhos dos cidadãos americanos, Eslinger inventou o termo marihuana, para que assim, com um nome parecido com o termo hispânico, parecesse que fosse uma coisa de mexicanos. Esse foi o início da construção da identidade que nós temos hoje, de que qualquer pessoa dependente de qualquer psicotrópico é uma ameaça que precisa ser reprimida com violência. Infelizmente, nós vemos isso até os dias de hoje. Nesse contexto, a droga é o crime, a clínica a prisão e o tratamento a pena. E isso precisa mudar. Será que o adicto é uma ameaça violenta como a TV e os jornais tentam nos convencer? É claro que não. Adictos são nossos filhos, irmãos, primos, pais, amigos. A dependência química é apenas uma doença de cunho psicológico e fisiológico e é totalmente passível de tratamento. O processo de compulsão em pessoas usuárias de drogas é o mesmo que está presente por trás de vícios em jogos, por exemplo, em compras ou em sapatos ou em qualquer outra coisa. O drogado não existe. Isso é apenas um estereótipo criado pelos veículos de comunicação durante um século. Uma sombra sem nome, sem sentimento, sem consciência, sem rosto. Agora eu te pergunto, será que o atual processo de marginalização dos usuários não tem por trás de seus discursos muitas vezes moralistas os mesmos interesses que tinham antes? O adicto é exatamente como eu e você. E quanto mais cedo nós iniciamos o tratamento, menores são os danos colaterais produzidos pelo abuso dessas substâncias. O adicto quer se tratar. O que muitas vezes ele não quer é paralisar a sua vida para ficar confinado em uma clínica. Quando você entende isso, o índice de adesão ao tratamento
salta de míseros 3% para mais de 80%, como eu vejo entre os profissionais e instituições que aplicam o método Insight. Um método que nada mais é do que um passo a passo para você acessar a mente do adicto em um nível mais profundo e fazer as mudanças que precisam ser feitas lá dentro. Mas e quanto à internação? Sim, as internações são necessárias em alguns casos, mas em não mais que 15% dos casos. A internação é indicada apenas quando o seu acesso ao adicto está comprometido de alguma forma, ou quando o adicto não tem condições de se locomover até o seu consultório, ou quando ele necessitar de cuidados médicos imediatos, por exemplo. Bom, viu como é importante nós estarmos sempre repensando as nossas opiniões sobre tudo e sobre todas as coisas? Se você gostou desse vídeo, então compartilhe. Assim você vai ajudar a levar mais esperança às pessoas e uma nova visão aos profissionais que atuam nessa área. Dá uma olhadinha também na descrição, que eu deixei um recadinho especial para você, tá bom? Então é isso. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!